0,68% de deflação, ou seja, de queda dos preços, queda do IPCA em julho, é o tema de hoje. Por que isso pode ser muito, mas muito perigoso para um país? Rola a vinheta, estagiário. Deflação, cai preço, como é que isso pode ser ruim? Não sei! Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. E o vídeo que eu separei essa semana traz uma novidade econômica, traz na verdade uma atualização econômica. Mas antes disso eu não posso deixar de lembrar de pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito e também ativar as notificações, porque assim, sempre que tem vídeo novo por aqui, você é avisado, notificado. Já deixa o like aí, se você gosta de deflação, deixa o like, vamos entender o que é esse termo bem certinho. Olha só, o que é deflação? Deflação é o contrário de inflação. Então, o que é inflação? Subir os preços. O que é deflação? Ó, inflação, inflar. Subir os preços. Você infla um balão, começa a subir. Inflação, subir os preços. Deflação é o contrário, cair os preços. Se eu te perguntar agora, você quer pagar mais caro ou mais barato? Você sempre quer pagar mais barato. Então por que eu falei que deflação pode ser ruim? Não sei. Não. É isso que eu quero explicar para você. Então o primeiro conceito é deflação, ao contrário da inflação. Então deflação é cair os preços. Tivemos em julho, medido pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, ou deflação nesse caso, né? Então, questão de prova aqui já para você. Tivemos em julho, portanto, uma deflação de 0,68%. Os preços, em média, caíram 0,68%. Se for ver para o mês 6, para o mês de junho, mês 6, a gente teve uma inflação de 0,67%. Então, uma inflação de 0,67% em junho e uma deflação de 0,68% em julho. Claro que para o cenário brasileiro, uma deflação nesse momento é uma ideia de acalmar um pouco os ânimos, é uma notícia sim boa para o Brasil, mas já vou te explicar porque isso pode não ser bom, tá? Então deu uma segurada, deu uma equilibrada, deu uma caída, beleza. Vamos lembrar também que a gente está com uma inflação acumulada bem alta. Nos últimos 12 meses a gente tem uma inflação de 10,07%. Vamos lembrar também que a meta de inflação é de 13,5% ao ano, também questão de prova aqui, ó, não a meta, mas a ideia de quem entendeu o que é, né? Podendo chegar até 5%. Então, olha só, tem uma meta de inflação de no máximo 5%. Quem é que tem que levar a inflação para a meta? O Banco Central, né? Tem uma ideia de o objetivo fundamental do Banco Central é levar a inflação para o centro da meta. Então, o que acontece na prática? No máximo 5% é a meta de inflação. Eu estou com uma inflação de 10,07% nos últimos 12 meses. Por esse motivo, por essa circunstância, sim, uma deflação nesse momento é para segurar essa inflação acima da meta, que aliás eu não vou bater a meta esse ano. O presidente do Banco Central, Campos Neto, já falou assim, cara, não vou bater, vou fazer uns 6,5% mais ou menos esse ano 2022, então não vou bater, mas a deflação já segura um pouquinho essa inflação que está muito alta, muito acumulada. Mas por que isso pode ser muito perigoso para um país? Vou repetir, tá? Para não interpretarem errado depois. No caso do Brasil, é um movimento natural, porque o Banco Central fez uma série de movimentos, subiu a alta de juros, uma série de movimentos para segurar a inflação, então começa a dar um pouquinho de resultado, tudo bem? Mas por que isso pode ser extremamente perigoso para um país? Presta atenção. Então olha lá, então olha só. Um passo atrás aqui, vou explicar como nunca ninguém te explicou. O que é inflação, né? Eu sei que você está falando de deflação, primeiro eu explico inflação. O que é inflação? É o seguinte, cara, um monte de cara quer comprar camiseta e menos pessoas conseguem produzir camiseta. Ou seja, estou desequilibrado entre oferta e demanda. É justamente isso que aconteceu no mundo inteiro, não é só no Brasil, a partir da pandemia. Porque com a pandemia deu muito lockdown, muitos países pararam de produzir, né, bens e tal. Então, ao parar de produzir bens e serviços também, você tem uma entrega menor de bens. E eu continuo querendo camisetas. E eu parei, por exemplo, por vários meses de viajar, parei de gastar com uma série de coisas que eu gastava recursos, porque pararam de acontecer, não tem viagem, por exemplo. Poxa, eu quero comprar camisetas. Só que ao mesmo tempo, a oferta, ou seja, a produção de camisetas caiu. Então o que é natural? Quando tem um desequilíbrio, sobe o preço. E o que é a deflação? A deflação é justamente ao contrário. Quando eu tenho muita camiseta no mercado e tenho pouca procura de camiseta. Por isso que é o grande risco da deflação. Deflação constante, né, consistente, é a morte de um país. Eu não acredito no que eu ouvi. Como assim, Lucas? Pensa comigo o seguinte, tá? Camiseta custa R$10. Por que a camiseta sobe para 15? Porque tem muita gente querendo comprar camiseta.
Desequilíbrio entre oferta e demanda, inflação. E o que acontece com deflação? É quando eu tenho muita camiseta e ninguém quer comprar. Aí a camiseta custa R$10, o cara fala assim, caramba, vou fazer promoção por 8, por 7, por 6. Isso é deflação. Tá, Lucas, isso é bom. Não é bom. Porque o cara fala assim, olha só, estão vendendo camiseta por R$5. Eu vou fechar minha fábrica, não vou produzir mais camiseta. Quer saber? Ninguém está querendo consumir. Sem consumo é sem renda, sem consumo é sem emprego, sem consumo é sem dinheiro circulando na economia, sem consumo é sem economia funcionando. Economia que não funciona é economia com desemprego, economia com violência, economia sem questão básica de saúde, porque não tem dinheiro rodando na economia. Por isso que a gente tem, olha só como é genial isso, como isso tudo se encaixa, por isso que a gente tem meta de inflação. Eu aceito até 5% de inflação, porque eu quero estimular o consumo e eu sei que eu vou errar a mão um pouquinho aqui entre oferta e demanda e que vai ter um pouquinho mais demanda do que oferta. Então eu aceito até 5% de inflação. Por isso que a meta é de inflação, porque eu quero consumir, eu quero consumo, eu quero economia rodando. E aí, eventualmente, pode dar um pouco mais de inflação. Agora eu entendi! Então, por isso que a deflação constante é a morte da economia de um país. Morreu a economia, meus amigos, morreu tudo. Porque não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para não arrecada impostos, não tem emprego. Sem emprego eu não compro coisas, sem comprar coisas, uma empresa não produz essas coisas para mim. E aí acabou a economia. Então, tivemos uma boa notícia, sim, né, para o Brasil, no cenário do Brasil, porque estamos com uma inflação muito acima daquela que é a meta. Inflação alta também não é bom. O que é bom? Inflação sob controle. 3% de inflação, 2% no cenário do Brasil, né? 4% de inflação, 5% de inflação no Brasil é aceitável. Outros países que também estão enfrentando inflação nesse momento, né? É outro cenário, tem que ser um 2% de inflação ou até muito perto de zero para países mais desenvolvidos como o Japão, por exemplo, tá? Mas, nesse momento, todo mundo está com inflação, inclusive países europeus com inflação de 2 dígitos, coisa que absurdamente ninguém sabe, ninguém imaginava isso nesse momento, mas tudo isso por pandemia, mais acentuada pela guerra Rússia e Ucrânia, que não precisava, muito algum precisa de guerra, né? Mas não precisava vir junto com a pandemia. Então, um choque de oferta de bens no mundo, tá? Causando, portanto, uma inflação mundial. Então, expliquei a deflação, é uma boa notícia sim para o Brasil, mas eu expliquei porque o conceito de deflação constante pode ser uma má notícia para um país. Se você gostou, deixa um like e te espero quinta-feira que vem. Beijo, fui, tchau! Não deixe deflacionar o seu conhecimento. Putz, meu. Tchau.